Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, este debate é um debate sobre o orçamento na generalidade. Não deixa, aliás, de ser extraordinário que os partidos que anunciam que vão votar contra o orçamento na generalidade continuam a ensaiar com o Governo um debate sobre a especialidade do mesmo. Tem sido um exercício, de facto, muito interessante de observar. Mas o Sr. Ministro tentou aqui, sabendo que este é um debate eminentemente político e que a votação do orçamento é política, ensaiar um discurso político, na medida de que foi capaz de o fazer. O que está em causa é efetivamente isso. E, portanto, aquilo que há a perguntar ao Governo é se o Governo não é o primeiro interessado em eleições, então está interessado em quê? Porque este Governo só é Governo e só se formou como tal, não na sequência das últimas eleições legislativas, mas das anteriores, porque, como dizia ontem o Sr. Primeiro-Ministro, rompeu com aquilo que era o conceito de formação de governo em Portugal e conseguiu duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é governar sem ganhar eleições, o que era inédito. A segunda é governar com uma coligação de esquerda que vendeu ao país como a grande solução para o futuro do país. E o que é que nós podemos dizer ao fim de 6 anos? Primeiro, os resultados são paupérrimos. Do ponto de vista do crescimento económico, do ponto de vista do salário médio, do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista da produtividade. Portanto, ao país, esta suposta solução de futuro não serviu. Portanto, se serviu a alguém, foi a António Costa e ao Partido Socialista. E a pergunta que há a fazer agora é porque é que já não serve? O que é que está, de facto, aqui em causa e não são as medidas deste orçamento? Há uma coisa que eu faço justiça ao Sr. Ministro. Este é o orçamento mais à esquerda que os senhores apresentaram. E, portanto, é caso para perguntar se o Primeiro-Ministro, que conseguiu essa coisa extraordinária, que era pela primeira vez ter um governo de toda a esquerda em Portugal, quando faz o orçamento mais à esquerda, não o consegue aprovar. É a pergunta que tem que se fazer. Se o senhor fez desta vez o orçamento mais à esquerda de sempre, se é tão hábil que conseguiu uma coligação que nunca ninguém tinha conseguido, porque é que desta vez não consegue? Se calhar porque não quer. Sr. Primeiro-Ministro, se calhar porque não quer. E é a altura de discutir isso. Estamos ou não estamos perante uma encenação de um Partido Socialista que engana desta vez provavelmente os partidos à esquerda, da mesma maneira que enganou nos outros 6 orçamentos, quer dizer, não é novidade. Toda a gente sabe que aquilo que o Partido Socialista punha nos orçamentos para ter os votos do Bloco de Esquerda e do PCP não era para fazer, mas também se sabe que o Bloco de Esquerda e o PCP não se importaram com isso durante os outros 6 anos, até terem eleições autárquicas e terem de se preocupar com o resultado. E o Partido Socialista, a mesma coisa. E, portanto, o que nós estamos aqui a discutir não é o Orçamento de Estado. Nós estamos a discutir a ressaca das eleições autárquicas. E, portanto, se os senhores querem ensaiar um discurso de vitimização por acharem que isso tem benefício eleitoral, vão ter de responder também pelo oportunismo político de as mesmas pessoas que, pela primeira vez, com o oportunismo, governaram sem ter ganho eleições, agora querem mandar o governo abaixo porque acham que podem governar com maioria absoluta, fora do tempo eleitoral, prejudicando o país, pondo o país numa crise política no fim de uma situação de pandemia da qual ainda não saímos, pondo o país numa crise política numa altura decisiva para a aprovação para a aplicação do PRR, numa altura decisiva para conseguirmos efetivamente conquistar posições. E, portanto, Sr. Ministro, a resposta que o senhor tem que dar é política. Se, efetivamente, querem aprovar um orçamento, são incompetentes agora? Não conseguem aquilo que conseguiram de outras vezes? Ou a verdade é que os senhores são os principais interessados em eleições e querem mesmo a crise política?